Obviamente você tá sabendo o que o Lula disse nos últimos dias, não se fala em outra coisa. Mas independente do desfecho do caso, tem algumas coisas a qual podemos aprender. E se você é um frequentador assíduo desse canal, você já percebeu que eu, Hitomi, diferente do Cliff, gosto mais de falar de assuntos morais. Então mesmo que pareça repetitivo, tem muita coisa que dá pra tirar do que nos cerca. Se você é um cara que acredita na existência de certo e errado, bem e mal, e condena o relativismo, tem uma coisa que você precisa saber. Eu até arrisco dizer que mais de 95% do pessoal que acredita em certo e errado e não sabe. E isso é uma coisa fundamental. Que o escândalo do Lula deixa isso bem explícito. Mas o que é essa tal coisa que eu tô querendo falar? Eu posso reduzir ela em basicamente duas coisas. A primeira é que o discurso moral está na mão da esquerda, ou escória se você preferir. E a segunda é que a escória criminalizou o discurso moral. Isso já tem muito tempo. E não adianta você tentar descriminalizar o discurso, que é literalmente o que todo mundo tenta fazer. O Lula conseguiu a blindagem dos principais meios de comunicação porque ele faz parte dos detentores do discurso. É interessante você fazer uma comparação direta com o caso dele com o do ministro da Cultura do governo Bolsonaro, o Roberto Alvim, que soltou o seguinte discurso, abre aspas, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional, e será igualmente imperativa. Ou então não será nada. Fecha aspas. A princípio não parece nada demais, mas foi totalmente demonizado pela mídia, pois esse discurso é uma cópia do discurso do Goebbels, só trocando a palavra alemã por brasileira. E vamos assim dizer, se o controle moral passa na mão de um processo pavloviano. Se você não lembrava ou sabia desse caso do Roberto Alvim, eu tenho certeza que até a hora que eu falei o criador real desse discurso, você tinha uma reação no máximo indiferente ao que foi falado. Talvez você até tenha concordado que a arte deve enaltecer a nação. Mas eu também tenho certeza que você começou a sentir nojo e desprezo depois que eu falar que esse discurso do Roberto Alvim não era bem dele, né? Que é de um outro criador. E bom, o que dá pra tirar disso? Obviamente que não dá pra você combater qualquer coisa errada quando o seu oponente consegue lançar uma multidão contra você só porque ele disse que você foi preconceituoso, se é que você me entende. Para qualquer pessoa de caráter honesto e com no mínimo 2 dígitos de QI, você sabe que o que o Roberto Alvim disse no seu discurso não passa de nada, comparado com a gravidade do que o Lula disse sobre Israel. Mas ele não está sendo rechaçado nem por 10% do pessoal que tentou acabar com a carreira do Roberto Alvim. E, é claro, né, também ele não está sendo rechaçado por ninguém que tem real poder na mão, ou influência. E não, cara, massa popular, tipo, o pessoal que fica xingando na internet não é um poder. E isso fica mais visível quando você acaba por olhar os pessoais que, no governo do Bolsonaro, demonizavam tudo que ele falava e sempre tentava relacionar ao nacionalsocialismo, né? E esse mesmo pessoal relativiza tudo o que aconteceu na Segunda Guerra e acaba por apontar os próprios líderes de Israel como criminosos iguais aos da Segunda Guerra, se é que você me entende. E talvez você esteja se perguntando como isso começou. Bom, já faz um tempo que os movimentos contra qualquer tipo de preconceito vêm ganhando força, a ponto de passar certas pautas na lei, e claro, de passar suas ideologias através da cultura. E isso é uma coisa tão escancarada que todo mundo percebe. Se você olhar bem o seu desenho, série, joguinho de videogame favorito, tem personagens e histórias feitas para moldar a cabeça do usuário. Se você pega um jogo um pouco mais antigo, como GTA V, você vai reparar que todas as mulheres do jogo são tratadas como imbecis que não tem nenhum peso no jogo, além do seu comportamento de meretriz. E você avança uns anos com o Red Dead Redemption 2, onde as mulheres são tratadas como fortes e capazes de serem independentes, num período histórico que é muito mais hostil para essa situação, pelo menos em comparação com o jogo anterior. E com isso você claramente percebe que existe uma agenda e um movimento para moldar a cabeça das pessoas. E isso que esses dois jogos que eu acabei de comentar são feitos pela Rockstar, que é uma empresa que nos anos 2000 sempre estava envolvida em polêmicas porque mexia até com o que era moralmente blindado, como bons costumes e represálias a comportamentos tidos como degeneração. E só fazendo um comentário à parte, olhando o trailer do GTA 6 já dá pra perceber que até a Rockstar abraçou completamente o progressismo e o status quo. E continuando, quando houveram os marcos legais para criminalização de preconceito, como preconceito de raça, orientação sexual e afins, a direita, e mesmo que eu fale direita, entenda como qualquer pessoa moralista, não fez absolutamente nada para combater o caso. Porque aquilo, né, pode passar a lei proibindo racismo e homofobia. Se eu não sou racista e nem homofóbico, eu não vou parar na cadeia, não é verdade?
E é aí que tá o pulo do gato. Feito isso, a única coisa que a escola precisou para destruir os seus rivais foi atrelar os dogmas deles ao preconceito. Para você mandar alguém pra cadeia hoje por homofobia, aquela pessoa não precisa ter cometido um ato homofóbico. Ela só precisa parecer que cometeu um ato homofóbico. Basta você ver essa turma do funk, onde tudo que é crítica a funkeiro, ou até mesmo denúncias criminosas em bailes funk, são tratados como racismo. E é válido ressaltar que até 15 anos atrás era a coisa mais natural do mundo você ver gente na rua falando mal de funkeiro, de funk no geral. E ninguém achava que você tinha alguma coisa contra a cor de pele dos sujeitos que cantam o funk. Sinceramente, eu não sei se no ponto em que estamos é possível você sair da linguagem desse pessoal e criar a sua própria. Não só porque o poder na mão desse pessoal é muito grande, mas porque as pessoas não estão a par desse problema. Elas ainda acham que as pessoas de fora têm uma visão equivocada sobre o preconceito, e que se você explicar para elas os fatos direitinho, de, por exemplo, como favelas são ruins para todos, elas vão perceber que você não está sendo racista, preconceituoso com favelados. E só quando as pessoas perceberem isso e se perceberem, aí talvez dá pra você criar a sua própria linguagem e retomar o controle do discurso moral. Até lá você vai ver tudo que seus inimigos te acusam fazendo e não acontecendo nada com eles, né? Pelo menos assim, não internamente. Você vê que o Lula tá com uma blindagem muito forte pra uma coisa que qualquer outra pessoa já teria ido parar na cadeia pelo que falou. Mas por hoje é só. O meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.